aí pessoal, me chamo Bruno, faço parte da equipe da Conscience e hoje vou ajudar todos vocês a descobrir um pouquinho, desvendar um pouco do que é o Excel, uma ferramenta tão poderosa, tão completa e que por muitas vezes é subutilizada pela gente que busca fazer a aplicação dela em alguma pesquisa, organizar dados, ver dados que podem ser extraídos de algumas plataformas, como vou mostrar no exemplo de hoje. Então, essa aula vai ter como objetivo mostrar uma explanação geral sobre a ferramenta e vou dar exemplo da importação de uma base de dados para a gente ter uma ideia mais na prática de como é que funciona isso, tá certo? Espero que seja muito proveitoso para vocês e vamos lá. Para a gente mexer em qualquer ferramenta que a gente queira, principalmente para executar ações mais complexas, é interessante que a gente conheça pelo menos a interface da ferramenta e os principais menus e botões, para quando a gente precisar ver algum tutorial, alguma coisa que a gente não lembra de cor, para a gente ter maior facilidade de lidar com ela. Então, nessa primeira aula, vou fazer uma explanação geral sobre o Excel. E como a gente pode observar aqui, o Excel, se ele inicia uma planilha em branco, ele vai iniciar assim. É um aplicativo, um programa que tem sua interface baseada em células. Cada célula aqui, ela vai ter uma identificação pela coluna, que seguirão essas sequências de letras, e pela linha, que seguirá uma sequência numérica. Ou seja, como a gente pode ver, coluna A, linha 1. Então, essa célula é célula A1. Aqui em cima mostra. Se a gente for para essa de baixo aqui, está na linha 4, mas continua na coluna A, vai ser a 4. Se a gente for para a linha M, para a coluna M, e escolher a célula 13 de cima, na linha 13, a gente vai ter M13. Então, ter esse conhecimento inicial é importante para a gente poder saber manipular os dados que a gente vai querer futuramente. Ainda na interface do Excel, a gente tem aqui as abas. O que tem essas abas? Tem várias opções que no programa de vocês pode estar desse jeito ou pode estar assim. Naquele caso, como ela estava recolhida, a gente clica na aba e aperta nesse sinalzinho aqui, nesse pino, para fixar a faixa de opções. Ela vai ficar fixa aqui e não vai ficar mais sendo retraída. A gente a gente observa aqui uma parte relacionada com a área de transferência do programa, quando a gente quer copiar ou colar ou recortar alguns dados, ou até aplicar o pincel de formatação, que a gente pode explicar mais à frente. Aqui algumas configurações sobre a fonte. Se eu escrever qualquer nome aqui, com Science, por exemplo, na linha M13, como mostrei a vocês, eu posso colocar em negrito, posso colocar em itálico, sublinhado, posso mudar a fonte, posso aumentar, diminuir, enfim, fazer modificações, alinhar o ajuste a célula. Aqui vai dar uma gama de opções amplas para você modificar o texto de acordo com a formatação que você queira. A gente ainda vai ter algumas outras opções, como aqui a opção de mesclar e centralizar. Pronto. A gente conseguiu mesclar duas células e deixar elas e assim, juntar esses dois espaços para colocar um dado só. Por exemplo, se eu quero colocar isso aqui, denominar tudo que eu vou escrever abaixo como uma tabela. Quero isso que seja um cabeçalho de uma tabela. Então eu posso botar aqui tabela 1, por exemplo, quero aqui cabeçalho número, nome. Vou usar aqui número 1, nome João. Pronto. Aqui a gente pode limpar a formatação também, limpar todos os formatos. Pronto, é para isso que serve aqui essa opção de mesclar. Aqui a gente já tem a opção de modificar o tipo da célula. Como aqui a gente tem um número, a gente não quer que o Excel entenda que esse número seja um texto, entendeu? Aí a gente vai fazer a modificação aqui e adicionar um número, como é para ele ser. Então a gente vai trabalhar aqui com as dezenas de milhar, enfim, com o que a gente quiser. Além disso, a gente tem a parte de formatação, de formatar tabela, estilo de células, inserir, excluir, tudo isso eu vou mostrar mais à frente. Dessas aqui, o que a gente é importante lembrar?
Por exemplo, essa daqui de formatar como tabela é muito interessante. Eu vou apertar aqui, formatar como tabela, coloco a minha tabela tem cabeçalhos e pronto. Gerou uma tabela a partir desses dados que eu inseri, certo? E quais são as vantagens de ter uma tabela? Ter uma tabela é importante porque a gente pode utilizar segmentação de dados, podem fazer filtragem mais facilmente, porque a gente olhando assim uma tabela pequena, conseguimos ver todos os dados inseridos nelas. Só quando se torna uma tabela gigante, como vou mostrar provavelmente na próxima aula, a gente não consegue ter dimensão visual desses dados e precisa se utilizar de recursos como esse aqui, com essa filtragem da tabela. Eu apertei Delete aqui no meu teclado, mas uma opção que a gente pode fazer, lembra que essa célula aqui está mesclada, essa aqui não está, aqui está formatado como tabela, eu quero apagar tudo, quero voltar como estava inicialmente. Posso vir aqui limpar tudo, limpar a formatação, limpar as letras, limpar tudo. O que eu posso fazer ainda é vir excluir células. Vou excluir essas células e as células que estão ao lado, embaixo, em cima, vão se deslocar para se ajustar nessa posição. Como aqui tem as opções, eu posso deslocar colunas para a esquerda. Então, quando eu apagar essas colunas aqui virão para cá, certo? Aqui a gente não observou nenhuma diferença, porque o restinho estava vazio. Mas se você fizer isso em uma planilha preenchida, você vai ver que tem uma diferença grande e que muitas vezes é mais interessante usar a função limpar. Dando seguimento, aqui a gente tem a parte de inserir, onde vamos inserir ilustrações, imagens, modelos 3D, vamos fazer gráficos, a construção de gráficos será importante para nossa pesquisa científica. A gente vai poder inserir caixa de texto e outras símbolos e equações e outras coisas que serão mais específicas, de utilização mais específica. Aqui a gente vai poder ter algumas ferramentas de desenho para desenhar na planilha, o layout da página, que a gente pode definir uma área de impressão, por exemplo, se eu quero imprimir essa planilha no futuro. Então eu vou delimitar uma área de impressão referente a uma folha A4, que é o que normalmente usamos aqui no Brasil. Aí a gente pode definir imagens, orientação, tamanho, avançar e recuar, para quando a gente coloca vários objetos e quando um objeto está na frente ou atrás do outro, a gente utiliza essas ferramentas para fazer essa organização. Fórmulas aqui traz exemplo de algumas fórmulas que serão utilizadas aqui nessa barra de fórmulas. Dados que será uma aba muito importante para a gente, para classificar dados, filtragem de dados, transformar o texto para colunas, que no nosso próximo vídeo eu vou mostrar como fazer essa conversão. Revisão aqui, parte de ortografia, comentários que você possa querer adicionar ao trabalho. Aqui questão mais de exibição, régua, linhas de grade, janelas, tem muitas opções aqui que mais no dia a dia vai ser interessante vocês aprenderem. Essa aqui é uma aba muito interessante, a aba desenvolvedor, que ela permite você utilizar algumas ferramentas que normalmente não estão disponíveis. Eu vou mostrar depois como é que faz para ativar ela. Tem alguns tutoriais no próprio site da Microsoft que ensina, mas tem uma aplicação mais restrita. É quando você vai mexer mais com linhas de código e tal, então não é interessante mexer agora. Mexer com macros também, mas já é para uma utilização mais avançada. Essa ferramenta chamada QTools é uma ferramenta que é um plugin do Excel e ele acelera algumas informações, algumas funcionalidades que normalmente a gente pode precisar. Então, mas é algo específico, provavelmente não vai ter no de vocês, mas eu posso estar deixando a indicação do site onde vocês podem adquirir e baixar posteriormente no Excel de vocês. Essa é a visão geral que a gente precisa ter de uma planilha. Tendo essa noção, tendo essa ideia, a gente consegue chegar não tão perdido para ver o programa e começar a colocar em prática aquilo que a gente deseja, seja um trabalho, seja organização pessoal da vida financeira, colocar metas diárias. Aqui o Excel é bom porque a gente consegue trabalhar com datas, com checkboxes, enfim. O Excel é um programa muito completo e que a gente vai descobrindo mais e mais a cada dia.
Com isso, espero que tenha sido proveitosa essa introdução e que a nossa série possa contribuir com você para a melhoria da sua escrita, para a melhoria do seu desenvolvimento na análise dos seus dados. Posteriormente, vou trazer a inserção dos dados numa planilha do Excel e ensinando o básico, como produzir gráfico através deles, como realizar filtragem de dados. Então fiquem ligados aí no canal da Conscience, inscrevam-se e podem deixar no comentário as dúvidas que vocês vão tendo, que a gente vai saná-las o mais rápido possível. Obrigado a todos, tchau, tchau.